Oi, a aula de hoje vai ser para corrigir alguns exercícios. Não sei se vão ser os mesmos que eu passei. Eu peguei uns 4 aqui, porque eu tenho dado uma olhada nas tarefas e estou percebendo muitos erros. Como não tem ninguém para dizer está certo ou errado, vocês vão fazendo. Então, minha sugestão: mais uma aula, pega os exercícios, apaga tudo e começa de novo. Então, eu vou fazer aqui o primeiro exercício. Deixa eu colocar aqui na tela. Então, não sei se vai ser a letra A, mas eu vou fazer isso aqui, ó. 9 divididos pela raiz de 3. Exercícios de racionalização. Racionalizar é tirar essa raiz de baixo. O que eu vou fazer? Eu preciso multiplicar por um número que vai me dar condições de eliminar a raiz. E nada mais, nada menos que é a própria raiz. Se embaixo eu tenho raiz de 3, eu tenho que multiplicar pela raiz de 3. Tem gente multiplicando por outras coisas. E demais. Aqui é vezes, não pode ter um sinal de igual aqui. É vezes. O sinal de igual vem depois que você coloca o vezes. Então você vai multiplicar isso daqui. Quando eu multiplico um número vezes uma raiz, eu tenho que repetir os dois. Repete os dois. Vocês têm que olhar a aula de multiplicação de radicais para entender isso aqui, ó. Então, repete o 9 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, isso é raiz de 9. Não 9, é raiz de 9. Tem gente colocando só o 9 aqui. É a raiz de 9. Repete em cima. Repete em cima 9 raiz de 3. Raiz quadrada de 9 é 3. Simplifica. 9 divididos por 3 dá 3. Raiz de 3. Então, esse é o resultado da letra A. Vamos fazer a letra B. Deixa eu colocar aqui a letra B. Eu escolhi a letra B como sendo 2 divididos por 5 raiz de 2. Nesse caso aqui, eu tenho 5. Então, eu não preciso, ó, eu tenho 5 aqui, ó, raiz de 2. Para racionalizar, eu não preciso multiplicar, como eu fiz aqui em cima, pelo 5 raiz de 2. Basta multiplicar só pela raiz. Então, vezes raiz de 2, não precisa pegar o 5. Posso pegar? Pode, mas vai dar mais trabalho para chegar no resultado. Então, isso aqui igual. De novo aqui, 2 vezes raiz de 2, multiplicando um número e uma raiz, repete os dois. Embaixo, repete o 5 porque está sozinho. Raiz de 2 vezes raiz de 2, isso é raiz de 4. Em cima, repete, 2 raiz de 2. Embaixo você vai ter 5 e calcula a raiz. Quanto que é a raiz quadrada de 4? 2. Nesse caso aqui, como eu coloquei 2 vezes o 5 embaixo, esse 2 com esse 2 você pode simplificar. E isso vai ficar em cima. Raiz de 5 sobre 5. Errei. Em cima não é raiz de 5, em cima é raiz de 2 sobre 5. Então está pronta a questão. Letra C. Eu tenho raiz de 6 divididos pela raiz de... Não, deixa eu mudar. Raiz de 3 divididos pela raiz de 6. Quem então vai ser o fator racionalizante? O número que eu multiplico aqui é chamado de fator racionalizante. Então, eu tenho aqui raiz de 6
divididos pela raiz de 6. Fazendo a multiplicação, agora eu estou multiplicando raiz com raiz. Eu estou multiplicando raiz de 3 vezes raiz de 6. Então, raiz vezes raiz fica dentro da raiz. Raiz de 6 vezes raiz de 3, isso dá raiz de 18. E raiz de 6 vezes raiz de 6, isso dá raiz de 36. Como 36 é uma raiz exata, embaixo você coloca 6. Em cima, fatora. Eu tenho 2 vezes 3 ao quadrado, que é a fatoração do 18. O 3 sai da raiz. O 2 fica na raiz. Sobre 6. Simplifica o 6 com o 3. Isso, então, você vai ficar raiz de 2 sobre 2. Você está fazendo, o que eu fiz aqui foi a simplificação. Eu dividi por 3 e dividi por 3. 3 divididos por 3, aqui ó, 3 divididos por 3 dá 1, então não precisa escrever esse 1 aqui. E 6 divididos por 3 dá 2. Com isso chegamos ao resultado de mais esse exercício. O último desta aula, para você poder fazer exercício. Na próxima aula eu vou fazer uma outra forma de racionalização que você precisa aprender. 5 raiz de 2 divididos por 2 raiz de 5. Embaixo eu tenho 2 raiz de 5. Não preciso pegar o 2. Basta multiplicar pela raiz de 5. Embaixo pela raiz de 5 também. Então, fazendo a multiplicação, nesse caso aqui eu tenho um 5 aqui fora. Nesse caso aqui eu tenho 5 aqui fora. Eu repito e multiplico as raízes, porque eu tenho um número fora. Então vai ficar assim, ó. 5 repetir, raiz de 10. 2 vezes 5, 10. Embaixo, repete o 2 porque está fora. 5 vezes 5, então eu tenho raiz de 25. Embaixo, como é uma raiz exata, 10 não dá para fatorar. Então eu repito raiz de 10. 2 vezes 5, porque é a raiz de 25. Novamente eu tenho aqui algo que dá para simplificar. Como eu tenho o 5 aqui e o 5 embaixo, a gente joga fora os dois. Então em cima eu fico com raiz de 10 embaixo sobre 2. Ok? Mais essas explicações. Você precisa fazer o exercício. Tem gente fazendo exercício errado. Então, se você acha que fez errado, joga fora aquilo, faz de novo, para que você possa entender essa parte de racionalização. Eu vou repassar os exercícios para que você possa fazer, e quem não fez tem a oportunidade de fazer. Ok? Por agora é só isso. Bons estudos, um grande abraço e até a próxima.